Pensamento de vida, Emmanuel 28. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada a processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, não podemos afirmar que toda doença procede da vida mental desta encarnação, porque existem doenças oriundas de provas, de processos expiatórios, aquelas doenças congênitas, portanto, trazidas de outros tempos. Elas têm a ver com a vida mental do passado, mas não de agora. São consequências, são colheitas do que plantamos, mas podemos garantir que todos os processos de elaboração de agora influenciam sobre as doenças. Então, é importante entender que mesmo que a doença seja consequência do passado, a mente será responsável pelo modo de como eu vou lidar com ela. Como eu vou encará-la. Ou eu vou me vitimizar? Eu vou conservá-la ou vou diminuir o tempo de sofrimento? A postura mental que eu assumo diante da situação vai determinar o tempo e a gravidade dessa doença. Eu posso amenizar ou tornar essa doença muito grave. Como já vimos em capítulo anterior, a pessoa vem com uma predisposição a determinada doença, mas pela sua postura diante da vida, ela pode até nem ter essa doença, porque a doença não se faz mais necessária, ou tê-la mais branda, porque ela já se modificou, né? A pessoa já se modificou para o bem. Por outro lado, se o indivíduo vem com a predisposição para determinada doença e leva uma vida desregrada, com vícios, ele acaba contraindo a doença como uma forma de aprendizado. Vamos lembrar do capítulo anterior, onde vimos que a pessoa, por afinidade, atrai processos obsessivos que podem levá-lo à doença. Portanto, dependendo de nossa postura mental, os obsessores podem nos ajudar a nos manter na doença ou desenvolvê-las. Os benfeitores, com a sua mente, nos conduzem por este ou aquele rumo, dependendo de nossa necessidade, como também o trabalho da vida mental dos obsessores, que, através da afinidade, podem nos levar a um caminho de doença ou pode ajudar a agravá-la. Sem dúvida, há moléstias que têm função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço e segui-la por anos a fio na direção do túmulo. Aqui, Emmanuel está falando daquelas doenças que foram programadas, aquelas doenças que vêm desde o nascimento, ou aparece depois, mas foram programadas para nos purificar, porque existem para servirem de expiação. Mas mesmo estas se alteram com a vida mental. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis, indiscutivelmente são catalogadas na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha do socorro ao doente.
Então, inibições congênitas, mutilações imprevistas, doenças dificilmente incuráveis, mas nada é definitivo. De acordo com a vida mental do indivíduo, uma grande mutilação pode se transformar em um pequeno acidente. Uma pessoa pode sofrer um acidente e ser positiva, procurar alternativas de se reintegrar e continuar com o seu objetivo de vida, ou se engajar em uma nova programação em seu benefício e em benefício de muitas pessoas. Ou a pessoa pode se revoltar, se vitimizar, entrar numa depressão e estagnar a encarnação, ou até acabar com a encarnação. Um câncer programado pode ser desnecessário caso esteja assim, já tenha aprendido o que ele viria ensinar, o que o câncer, né, viria ensinar, e já tenha mudado o seu modo de ser. A menos que esse câncer já venha com uma aprovação definida, não como uma probabilidade. Ainda assim, vai depender da vida mental dele, o rumo que esse câncer terá na vida dele. A cura vai acontecer se a pessoa tiver uma vida mental equilibrada ou ela se entrega à negatividade, à revolta, ao desânimo, ao desespero, que acaba por desencarnar. Às vezes a pessoa desencarna tão lúcida, tão plena, com a vida mental tão resolvida, que logo se refaz lá no plano, né? E às vezes sua vida mental é tão infeliz, tão negativa, que ela tem dificuldade em retornar à vida no plano espiritual, com dificuldade de sair daquele estado de perturbação. Mas os sintomas patológicos, na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Quando o Emmanuel diz que os sintomas patológicos decorrem de reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, devemos entender que, às vezes, o indivíduo vem com uma programação saudável, não estava programado uma patologia, mas em decorrência dos seus vícios, da revolta, da lamentação, ele vai somatizando, ou seja, vai desenvolvendo uma doença em decorrência da sua vida mental desequilibrada, gastrites, enxaquecas, rinites e tantas ites. Vamos lembrar que o espírito André Luiz, né, nas obras psicografadas pelo Chico, como O Nosso Lar e No Mundo Maior, ele ensina que o pensamento molda a nossa realidade física e espiritual. A postura mental gera doenças quando os sentimentos inferiores criam energias densas, alterando as vibrações das células e do perispírito, o que abre caminho para desequilíbrios orgânicos e psiquiátricos. Ele diz que o cérebro é um delicado receptor e emissor de ondas mentais. A qualidade do que pensamos determina a nossa psicosfera e a maneira como o nosso organismo absorve energia vital. Logo no início do seu relato no livro Nosso Lar, André Luiz é advertido de que reclamar excessivamente da própria dor constitui uma enfermidade mental, que a queixa constante cria um círculo vicioso de difícil tratamento. Sentimentos de culpa, mágoa, revolta, inveja, orgulho, medo agem como tóxicos psíquicos.
Eles desarmonizam os centros de força, os chakras, e comprometem a renovação celular, descendo do corpo espiritual para o corpo físico na forma de doenças. No livro O Mundo Maior, André dedica capítulos inteiros aos mecanismos da mente e dos transtornos psíquicos. Quem não lembra, né, vai lá na playlist e retoma os ensinamentos do André. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando o seu funcionamento. Picos de estresse, raiva ou medo acionam o sistema de luta ou fuga. Isso libera cortisol e adrenalina, causando tensão muscular e sobrecarregando o sistema cardiovascular, atuando como um impacto abrupto nas engrenagens da saúde. E cultivar sentimentos de angústia e tristeza gera um estado inflamatório crônico. Em longo prazo, isso drena a energia vital e enfraquece o sistema imunológico, agindo de forma silenciosa, exatamente como a ferrugem. As feridas emocionais não sangram do lado de fora. Exatamente por isso, muitas vezes passam despercebidas. Precisamos parar de amimalhar, como ele diz, né? De mimar as aflições, as mágoas, para sair do vitimismo, porque nos mantendo no vitimismo, vamos enferrujando as engrenagens do nosso sentimento. O sentimento que deveria fluir vai ficando emperrado. A mágoa atrapalha a capacidade de afeição. O coração é um só. Não dá para guardar bons sentimentos e maus sentimentos no mesmo lugar. É só lembrar que uma fruta estragada numa caixa, né? Ela estraga todas as outras. Por isso, a necessidade de aceitar a vida como ela é, focando no presente e esquecendo as lembranças do passado que não agregam valor. Agir no presente da melhor forma possível, confiando que é preciso focar no lado positivo para construir um futuro melhor. Hoje, a medicina sabe que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, se nega à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa, atingindo este fenômeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando vários sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz que os remédios humanos e a medicina convencional são importantes para o corpo físico, mas serão inúteis sem a harmonização da alma. Cuidar do coração, do sangue e do estômago exige também
equilibrar as emoções, os sentimentos e os excessos à mesa. A cura completa não dispensa a prática do bem e o cultivo de pensamentos puros. Desculpa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, se o corpo é são, mas a pessoa cultiva pensamentos sombrios, ele adoece. E se o corpo está doente e a pessoa cultiva pensamentos sombrios, a doença se agrava. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles esgotados das decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do corpo íntimo. Por isso somos aconselhados às bênçãos do trabalho. Mente desocupada dá margem a ficar cultivando dissabores e decepções. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. A pessoa melindrada, amarga, ressentida, não fere apenas a si mesmo, como também fere a quem está ao seu redor. É aquela pessoa difícil de se conviver, porque o jardim da vida dela está cheio de espinheiros magnéticos. Até sem falar, ela lança dardos de espinhos com as suas vibrações. Essa pessoa estraga o seu corpo físico e com isso diminui o tempo da encarnação pelo suicídio indireto. Vamos lembrar o que o André disse de si mesmo no livro Nosso Lar, né? Ele não admitia que ele tinha cometido um suicídio indireto. Assim, guardemos compreensão e paciência, bondade infatigável, e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, precisamos prestar muita atenção aos nossos sentimentos, às nossas reações ao que nos acontece. Precisamos usar a dor como aprendizado, não como martírio. Eu vou trazer aqui, né, o Emmanuel terminou esse capítulo, mas eu vou trazer aqui o capítulo 51 do livro Pão Nosso, que eu citei logo no começo deste capítulo, né, em que o Emmanuel relaciona a enfermidade com a forma de curar. É muito interessante, né, vale a pena a gente ver. Ele diz: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos, ou seja, muda o modo de ver as coisas.
Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as várias vozes e solicitações que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, mas não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia. Gastralgia a gente pode identificar as causas, né? Identificar nas causas como a gastrite, o refluxo, a má digestão, o estresse, a ansiedade. Mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, mas não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, mas não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, porém, reparando o que fazes com seus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, mas aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.